Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente está começando então a segunda semana do quarto bimestre. Reta final, hein? Não desiste não. Vamos lá. A gente trabalhou nas aulas passadas aí as teorias evolutivas, né, do lamarckismo e do darwinismo. E aí, para a gente poder seguir com esse conteúdo, a gente vai trabalhar hoje dois processos que foram aí super importantes no mecanismo aí da teoria da evolução do Darwin, tá? Então, que processos são esses? A adaptação e a seleção natural. A gente falou de adaptação quando a gente estudou o Lamarck, né? A gente sabe que os organismos eles têm adaptações para sobreviver aí. Porém, a gente também sabe que o ambiente vai selecionar os que estão melhor adaptados. Então, partindo dessa ideia, vamos ver então o que é a adaptação e o que é a seleção natural. Para isso, vou pedir para você pegar teu livro didático lá na página 9, beleza? Então, gente, primeiro vamos trabalhar com a ideia de adaptação. Então, a gente sabe que existem aí situações que interferem na viabilidade de uma espécie, né? Por exemplo, um local lá tiver um excesso de água ou escassez de água, se tiver excesso, ou por exemplo, alta temperatura ou baixa temperatura, alta luminosidade, baixa luminosidade, enfim, são vários fatores aí que podem influenciar na perpetuação de uma espécie ou não, né? Ou na extinção da espécie, tá? E aí a gente vai perceber que apresentar adaptações que possibilitem melhores condições de explorar determinado ambiente vai possibilitar, claro, que os organismos que tiverem essas melhores condições de sobreviver vão se reproduzir e vão perpetuar a espécie, tá? Então, assim, no livro didático de vocês tem esse exemplo aqui de um ambiente que tem escassez de água. Então, um ambiente desértico. Que adaptações este ser vivo aqui tem para conseguir sobreviver nesse ambiente? Então, a gente tem aí como exemplo o xique-xique, né, que é esse organismo que está sendo ilustrado aí no livro didático de vocês. E esse ser vivo, ele tem, por exemplo, folhas modificadas. Então, a gente não vê nele essas folhas que normalmente a gente vê no nosso ambiente. A gente vê folhas que foram modificadas e estão adaptadas, né, para perder pouca água. São os espinhos. Tá? A gente vê também que o caule desse organismo aqui, ele é responsável então pela fotossíntese e não as folhas. Tá? Então são adaptações desse organismo que fazem com que ele sobreviva nesse ambiente. Por outro lado, se existissem aí organismos que não têm essas adaptações, esses organismos provavelmente não conseguiriam sobreviver e assim não conseguiriam perpetuar a espécie. Tá? Então essa é uma situação aqui, um exemplo. Então lá o que tem de importante nisso? Ó? As características que favorecem a sobrevivência e a capacidade de reprodução de uma espécie são algumas das chamadas características adaptativas, beleza? A gente comentou então que a maioria dessas características é transmitida lá para os descendentes, né? A gente estudou lá, quando a gente falou da genética, que a gente sabe que a maioria dessas características é determinada geneticamente, né? Só que na época o Darwin não sabia disso, ele não tinha ainda os conceitos da genética influenciando na pesquisa dele, tá? Mas ele sabia que essas características iam passando aí para os descendentes. E aí o que é importante a gente saber é que, como o ambiente está em constante mudança, as adaptações podem repentinamente se tornar desvantajosas. Assim, os organismos estão em constante seleção por causa das diferentes situações. Então, a gente já vai falar disso daí. Vamos voltar aqui falando de seleção natural, então. O que é a seleção natural? Então, por exemplo, lá, os indivíduos que apresentam características que
os tornam mais bem adaptados ao ambiente, eles são selecionados por esse ambiente, né? E tem mais chances aí de sobreviver e de perpetuar a sua espécie. Então isso é chamado de seleção natural, que é um dos principais aí conceitos, né, do darwinismo. Então lá, o que ele dizia, né? Que numa população existem pequenas diferenças de características entre os indivíduos de uma mesma espécie, pois os indivíduos não são todos idênticos entre si e a seus pais. E essas pequenas variações podem ser determinantes para a sobrevivência dos indivíduos. Parece meio óbvio, né? Mas vamos ver lá. Então, por exemplo, lá, se a gente analisar uma situação aí de um vírus que está parasitando uma determinada espécie de pássaros. Digamos lá que esses pássaros têm alguns que têm resistência ao vírus, outros não. O que pode acontecer com essa população aí de pássaros? Quem tem resistência ao vírus sobrevive e passa essa característica aí da resistência para os descendentes. Quem não tem essa resistência aos vírus, né, pode ocorrer, né, de acontecer aí a extinção, por exemplo, dessa espécie, se todos eles não tiverem a resistência ao vírus. Existem essas situações aí. Tá? Então, aqui também tem uma outra situação, né? Considerando uma população de ratos. Tá? Então, os indivíduos eles podem ter pelagem de cor branca ou marrom. E aí na imagem a seguir, que está aqui, imaginem a situação. Num local ali que tem bastante luminosidade, né, que tem mais propensão à cor branca, os ratos que têm a pelagem branca vão conseguir sobreviver. Por quê? Porque os ratos que têm a pelagem marrom, eles estão mais suscetíveis a serem vistos pelos predadores. Então, quem tem a pelagem branca é uma característica aí que é vantajosa nessa situação aqui, né? E essa característica eles vão, então, como essa característica é vantajosa, eles podem manter aí essa característica nas próximas gerações. Tá? Então, eles vão perpetuando a espécie com a pelagem branca. Porém, se o ambiente for nessa situação aqui, a característica vantajosa é ter a pelagem marrom, né? Porque os ratos que têm a pelagem branca são mais suscetíveis aí aos predadores, né? Então vejam que o ambiente está selecionando aqui qual a característica que é mais favorável, tá? Então esse era um conceito aí super importante na teoria do Darwin, tá? Então lá, mesmo que sejam pequenas, as variações são relevantes para a espécie, pois podem permitir melhores condições de competição por alimento, pelo habitat, por parceiros, para reprodução, então enfim, maiores as chances aí para a sobrevivência, né? Assim, a luta pela sobrevivência leva à preservação das variações favoráveis à vida e à reprodução de um organismo. Então a gente fala então de sobrevivência, né? E aí a sobrevivência relacionada então com o mais adaptado vai ser selecionado, digamos assim, né, pelo ambiente. Então essa é a seleção natural, tá? Gente, nessa aula é só isso, hein? Simples assim. Espera outra aula então para complementar esse conteúdo, beleza? Beijos e bom conteúdo, boa semana!